Vou conversar com Lorena, então, para a gente falar sobre os acidentes de trânsito, assunto nada bom, inclusive porque houve um aumento. A gente está fechando o mês de maio, que é o Maio Amarelo, é aquele mês que chama a atenção para a violência no trânsito, para a redução dos acidentes. E a gente tem um dado preocupante, né, Lorena? Exatamente, Silvana. Um estudo fez um comparativo, né, levando em consideração os dados aí do Sistema Único de Saúde, fazendo um comparativo do período antes da pandemia e depois da pandemia. A gente, inclusive, preparou uma arte, né, que traz esses dados. Em 2023, foram 92,3 casos por 100 mil habitantes. Em 2019, foram 68,7 casos. E, nesse período, houve esse aumento de mais de 30% no número de internações por causa de acidentes de trânsito, Silvana. Quem está aqui ao meu lado é Antônio Meira, ele que é especialista em medicina do trânsito, né? E a gente vai tentar entender agora esses dados. Antônio, explica pra gente, assim, o que pode ter provocado, é possível saber o que pode ter provocado esse aumento nesse período? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Silvana. Na verdade, não tem como a gente informar com apenas os dados que identificam esse aumento. O que pode ser é o fato de que durante a pandemia tinha menos veículos, menos pessoas expostas ao risco durante o deslocamento. Então, com o fim da pandemia, mais pessoas começaram a utilizar os veículos, começaram a sair e com isso aumenta a exposição ao risco. Pois é, e existe um dado também importante, né, com relação aos últimos 10 anos, eu falei até mais cedo que houve um aumento de 55% de internação dos motociclistas. Eles ainda são as principais vítimas de acidentes de trânsito, né, Antônio? Isso, os motociclistas, assim como os ciclistas, os pedestres, são mais vulneráveis a sofrer lesões e mais vulneráveis a sofrer acidentes. É um veículo de duas rodas, né, já tem a dificuldade do equilíbrio. Além disso, não tem aquele arcabouço físico de proteção, aquela tecnologia que tem nos automóveis, né, nos carros, que absorve o impacto, que diminui as lesões. Os motociclistas eles sofrem politraumatismos graves, então precisam passar por procedimentos cirúrgicos, precisam passar por tratamento especializado, cirurgias de grande porte, cirurgias ortopédicas, cirurgias neurológicas, então são mais vulneráveis a sofrer lesões e sofrer lesões graves. É interessante ressaltar que as hospitalizações por lesões decorrentes dos acidentes de trânsito, elas são muito mais onerosas para o Estado do que qualquer outro tipo de doença, justamente por isso, por esse politraumatismo grave que eles sofrem. Então os motociclistas eles são menos visíveis do que outros veículos, então disputa o espaço com veículos com velocidades diferentes, com tamanhos diferentes. Então, por ser menos visíveis, também aumenta a probabilidade de acontecer um acidente com eles. E aí serve como alerta, principalmente em dias como hoje, dias chuvosos, da importância de evitar esses acidentes, né? Isso, ter toda a atenção e sempre aquelas orientações que a gente sempre reforça, dizer, seguir as leis de trânsito, né? Evitar ultrapassar em locais que não é permitido, não abusar da velocidade além do que é permitido naquela via, utilizar todos os equipamentos de proteção individual. No caso do motociclista, a importância do uso do capacete é fundamental. O uso do capacete de forma correta diminui em mais de 70% o risco de lesão grave na cabeça e em mais de 40% o risco de morte caso ocorra um acidente. Então, cuidado no trânsito, escolha a vida. Estamos no mês do Maio Amarelo, desse alerta para os cuidados, para a gente ter cada vez uma mobilidade mais saudável e segura. Pois é, muito obrigada. A gente conversou com o Antônio Meira, que é especialista, né, em medicina do trânsito, trazendo esse alerta aí. O número aumentou, né, Silvana, reforçando o número de internações aqui na Bahia e a gente faz esse reforço para, quem sabe, diminuir esse número nos próximos anos. É com você aí do estúdio. Obrigada, Lorena, também é o nosso entrevistado. É uma tentativa diária, principalmente de quem está nas ruas, do motorista, do motociclista, né, para essa redução nesse número de acidentes. Quando a gente fala do motociclista, aí é uma preocupação ainda maior, porque ele não tem aquela proteção, né, do carro. A proteção é o corpo do motociclista que está ali, né? Então, em acidentes assim, realmente isso é preocupante, leva um tempo de internação, muitas vezes, né, quem se acidenta de moto ainda leva um tempo internado. Então, é importante. E também você, motorista, que vai dirigindo, principalmente em dias de chuva, ó, olho no trânsito, olhem quem está do seu lado, né? Porque às vezes a pessoa passa numa poça d'água, por exemplo, um ponto de alagamento, e aí cobre aquele motociclista que está todo com água ou até o carro que está do lado. Então vai muito também do nosso olhar com o outro no trânsito para evitar acidentes, hein?